Bom, se você acompanhou os meus episódios de podcast, você com certeza já me ouviu dizendo que você ouvir e repetir em voz alta para você se ouvir falando é um jeito excelente de você aumentar a memorização daquelas frases que você precisa aprender. Agora eu quero passar para vocês 2 jeitinhos incorretos, 2 erros comuns de quando a gente fala de usar o tradutor ou de aprender com tradução. A primeira coisa que tem que ser eliminada da tua rotina de uma vez por todas é a mania de você escrever uma palavra em inglês ou em português e ao lado dessa palavra escrever a tradução. Essa listinha de palavra não serve para nada. Tá, até pode ajudar de alguma maneira você se sentir um pouquinho mais confortável, talvez, mas isso demora assim até você conseguir fazer progresso estudando dessa forma. Isso é um grandíssimo erro que você pode cometer. Tá, como fazer então? Ou você sai das palavras para marcar frases prontas, aproveita que você já está ali anotando uma palavra e anota logo de uma vez uma frase, porque é a frase que você vai precisar, né? Você vai precisar da frase para você falar. Então, elimina essa parte de ficar traduzindo palavras, né? O ideal é que você escreva o significado dessa palavra, né, no próprio inglês. Mas eu sei que a tradução gera muito mais conforto, fica muito mais agradável o processo de aprendizagem, então pode colocar a tradução, mas a tradução da frase, nunca escreve ali a tradução da palavra, porque assim você começa a mudar a tua mentalidade para aprender o idioma, para sair de palavras isoladas e focar em frases. É como se fosse a mesma coisa. É o mesmo processo de aprendizagem que você está usando, só que ao invés de palavras, você usa frases. E o outro erro, o segundo ponto, isso acontece muito também quando eu questiono alunos, como que você tem usado o tradutor? Eu escrevo a frase em português e aí eu estudo aquela tradução em inglês. Muito cuidado com isso, porque pode ser que aquela tradução não esteja correta, aquela tradução do português para o inglês, pode ser que aquilo não esteja correto, e aí você está correndo um sério risco de estar memorizando uma frase incorreta. E depois isso é outro problema, porque você vai ter que corrigir esse erro aí que você está memorizando. Então esse é um ponto, ou você escreve a frase em português e tem lá a tradução, né? Você confia cegamente no tradutor, e isso não dá para fazer, porque o tradutor é uma excelente ferramenta, mas às vezes ele comete uns errinhos, e a gente não pode correr o risco de ficar decorando coisa errada. Ou então, você mesmo escreve uma frase em inglês no tradutor. Aí você vê, a tradução tá correta? A tradução tá correta. Então a minha frase tá correta e eu vou decorar essa frase. Não façam isso também. Isso é mais um problema que você pode causar, porque a tua frase em inglês, ela pode estar incorreta e você tá memorizando uma frase incorreta. É lógico que se você estiver escrevendo alguma coisa ali na pressa, não tem problema, pode fazer isso, e se tiver alguma coisa errada, paciência, é o processo de aprendizagem, você vai causar inúmeros erros, é assim mesmo que acontece. Aí você me pergunta, tá, mas como é que eu faço então, né? Você precisa escolher fontes que você possa confiar. Uma fonte que você tenha certeza que aquela frase existe, que ela é naturalmente usada no idioma e que você pode confiar e pode memorizar. A fonte é extremamente importante. Por isso que eu defendo tanto o uso de podcast para você aprender. Se você aprender com podcast, você pega uma frase, não importa se o podcast é longo, se é médio, se é curto, não importa a duração do podcast. Pega uma frase que tem ali, hoje em dia a gente sempre não, né? Mas muitas vezes a gente tem, além do áudio, a gente tem a transcrição
desse podcast. Tudo que eles estão falando ali, conversando naturalmente, falantes nativos, a gente tem a transcrição ali desse podcast. E nessa transcrição, também depende da transcrição que você pega, tem que confiar na fonte que você está pegando, você pega aquela frase e estuda aquela frase, né? Ou então, você pega de livros. Você pode pegar se você está estudando artigo científico, também dá para pegar frases de artigos científicos. O que mais? Dá para pegar frases de filme, de série, né? Aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado também com relação à formalidade, porque o nosso objetivo aqui nesse podcast é que a gente foque em situações relacionadas ao mundo corporativo. Então, se você pega, de repente, uma frase de um filme, de uma série, você está correndo um risco pequeno, mas existe, dependendo do filme ou da série que você está assistindo, você corre o risco de pegar uma coisa muito informal, que tem ali gíria no meio, e depois você quer usar aquela frase na tua comunicação no mundo corporativo e aquilo tá informal demais, né? Então, a minha preferência é pegar podcasts que tá tendo uma conversa ali relacionada ao mundo corporativo. E aí são conversas normalmente mais formais. Por isso que a fonte é extremamente importante. A fonte, ela precisa ser confiável para que você possa confiar que aquilo que você está aprendendo é o correto, é usado, é natural na fala, na conversa, inclusive, né, dos falantes nativos. E que você pode confiar que você vai aprender uma coisa que é útil, né, que ela é naturalmente utilizada.